Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E o assunto que vai ser abordado no vídeo aqui de hoje é um pouco mais complicado, né? Vamos falar sobre racismo em One Piece. Eu já assisti a parte 1, né? Ele colocou uns traços assim com a realidade. Eu concordo em quase tudo que ele falou lá naquele vídeo. Talvez seja em tudo que ele falou ali, né? Que ele jogou bastante na temática do anime. Mas a gente sabe que mesmo em temas como esse, podem haver opiniões diferentes, né? Sobre o assunto. Apesar de eu e o Guto ser negro, né? Eu acho que tá na cara aqui, a gente pode ver. Primeiramente, vamos assistir o vídeo, vamos entender, vamos prestar atenção em tudo que vai ser dito aqui, para depois a gente formar uma opinião, né, sobre o que vai ser dito, se a gente concorda ou não. Mas eu já vou adiantando que todo mundo é livre para opinar aí nos comentários, deixa seu comentário aí depois que assistir tudo, né, depois que escutar, escute os lados primeiro para depois opinar. Mas já vamos embora pro vídeo, depois a gente conversa mais um pouco. Mas antes, pessoal, por favor, não se esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. As sugestões vai deixando aí nos comentários que sempre tô trazendo conteúdo de vocês pra vocês, hein? Então, 1, 2, 3, bora! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o capítulo 1018 do mangá de One Piece. Mas não se preocupe que a gente não vai citar spoilers, não vamos falar sobre a trama, sobre desenrolares e sobre segredos revelados, mas vamos discutir um assunto que é levantado em One Piece inteiro e nesse capítulo também. E por isso esse vídeo pode ser assistido por você que acompanha o mangá, por você que não acompanha o mangá e por você que até mesmo nem acompanha One Piece. Sabemos, ou deveríamos, que obras audiovisuais costumam utilizar metáforas, simbolismos e analogias para discutir o mundo real. E é claro que em One Piece isso não seria diferente. Uma das analogias mais fortes e que ganhou bastante reconhecimento no Brasil, principalmente por conta de um vídeo que saiu aqui no canal, é a referente aos tritões. Os tritões basicamente representam um povo explorado, um povo marginalizado, que vem sendo caçado durante todos os anos da existência do mundo de One Piece, que passam por vários e inúmeros episódios de racismo, foram escravizados e menosprezados o tempo inteiro. Os tritões basicamente representam o povo preto do mundo real. Já fizemos esse vídeo aqui que aborda muito essa questão com vários detalhes, explorando principalmente questões históricas que rolaram no nosso mundo e são representadas dentro do universo de One Piece também. Então, este vídeo aqui é basicamente uma continuação espiritual desse outro. Se você não assistiu ainda, corre para assistir, e se você já assistiu, vale rever antes de chegar nesse aqui. One Piece conseguiu construir muito bem a relação entre o povo preto e os homens peixe, e vem reafirmando esse ponto várias e várias vezes ao longo da história, e nesse capítulo rolou isso mais uma vez. Mas o interessante é que, diferentemente da Ilha dos Tritões, que é um arco gigantesco para abordar especificamente isso, esse capítulo discute minúcias, pequenos detalhes, pequenas escolhas de palavras, pequenos termos, pequenos preconceitos enraizados. E como já sabemos a relação desse mundo dos piratas com o nosso, tudo isso fica mais impactante. O capítulo continua a luta de Jinbe, um tritão, lutando contra Hushu, que é basicamente um homem que, depois de ter passado por muitas coisas durante a vida, acabou se tornando integrante do bando dos piratas do Kaido. Hushu não aparenta ser aquele tipo de personagem odioso, aquele personagem criado para nos dar repulsa imediata, aquele que você vê e não consegue tolerar que a presença dele esteja ali. Não, até pelo contrário. Ele é um personagem até que carismático até certo ponto, que reconhece e entende a força do seu adversário, mas que vai contra por motivos pessoais. Na retomada da luta, ele prontamente elogia a mobilidade do Jinbe. Diz que não sabia que um tritão poderia se mover tão rápido em terra firme. Jinbe diz apenas que não sabe o que responder quanto a isso e que não é aceitável falar algo tão preconceituoso de um tritão. Em seguida, Hushu pede desculpas brevemente e troca de assunto para um outro assunto que ele queria abordar ali. E esses quadros me chamaram muito a atenção logo de cara. Primeiro, o Hushu não é aquele tipo de personagem, aquele tipo de vilão odioso, tenebroso, pra você ter nojo. Ele é um cara médio. E essa afirmação dele soa pro Jinbe, basicamente como várias e várias afirmações que a gente escuta no decorrer da vida, em recorrência da nossa pele.
Essas questões costumam vir na forma de questionamento do desempenho esportivo, suposição de agressividade, suposição de pobreza, até mesmo em relações a âmbito sexual. Todas aquelas pequenas frases de "Ah, mas você é negro e..." qualquer outra coisa depois disso. E todos esses pontos podem vir da boca de pessoas que não são vilões odiáveis, assim como ele, e passam completamente despercebidas por quem fala, tanto que o Zuzu fala isso, troca de assunto, como se nada tivesse acontecido, mas sabemos ali que o Jinbe ficou bastante ofendido e que isso afetou diretamente. E como essa frase está diretamente relacionada à mobilidade do Jinbe fora d'água ou dentro d'água, ela me lembrou de um ponto um pouco mais profundo, uma discussão que praticamente inexiste no Brasil, mas que é extremamente grande nos Estados Unidos, por exemplo. Um dos grandes estereótipos que acompanham o povo preto junto com melancia, frango frito ou qualquer outro tipo de coisa é: negros não sabem nadar. Esse estereótipo, até que um pouco antigo, ainda é bastante difundido dentro das terras dos Estados Unidos e afetam a população num nível bem grande, na verdade. Tem um estudo de 2010 que apresenta os dados de que 70% das crianças negras de até 14 anos não sabem nadar, e esse número, por exemplo, para crianças brancas é de 42%, sendo a mortalidade de crianças negras afogadas 3 vezes maior do que as brancas. E isso é basicamente uma das heranças das políticas segregacionistas que surgiram nos Estados Unidos, que isolavam principalmente os clubes de natação e as piscinas públicas. Ou as pessoas negras eram afugentadas ali na base da violência, ou eram segregadas para clubes cada vez menores, que aí não conseguiam habitar esses clubes, e aí os seus pais passaram a nadar, a geração seguinte não nadava também, então chegamos num efeito borboleta gigantesco que perpetua esse estereótipo de que negros não sabem nadar. É uma história grande para, no final das contas, a gente relacionar com a frase do Rousseau de que tritões não sabem ficar fora da água, não conseguem se movimentar bem fora da água. Se fosse qualquer outro autor, eu acharia que isso foi uma completa coincidência, mas a gente sabe que o Oda é detalhista e estudioso. E a própria revolta do Jinbe em ouvir essa frase deixa bem claro ali que existe um estereótipo gigantesco e forte que acompanha ele durante a vida inteira e antes dele nascer, e possivelmente vai continuar depois disso. Então o Rousseau vai continuar a sua história, vai continuar a sua dúvida, a sua pergunta para o Jinbe. Ele conta que quando estava preso, basicamente ouvia alguma lenda de que os escravos antigos acreditavam numa figura lendária e blá 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 blá. Dá 1000 detalhes da situação e o Jinbe, sem entender o porquê, o que isso tem a ver com ele, acaba questionando. Daí o Rousseau responde que o Jinbe comandava a tripulação do Sol e que parte da tripulação era formada por ex-escravos. E afinal, a história dos tritões não é uma história de escravidão? Essa frase em específico é muito forte por 2 razões principalmente. A primeira delas, o Oda basicamente grita aos seus leitores mais uma vez para mostrar as intenções da sua escrita e acaba confirmando completamente o nosso primeiro vídeo de racismo em One Piece, que era surgindo de uma ideia, de uma analogia, de uma metáfora. Aqui ele confirma, ao colocar um personagem comum daquele mundo que na sua visão, na sua cabeça, no que chegou de entendimento a ele, associa diretamente e historicamente tritões à escravidão. E como segundo ponto, temos a própria revolta do Jinbe ao ouvir essa frase. É verdade que parte dos Piratas do Sol foram escravizados e libertos durante algum período da sua vida? É verdade. Mas a história dos tritões é uma história de escravidão? Talvez, numa primeira leitura, num primeiro impacto, pode ser que essa frase não pareça nada demais. Mas indo nem tanto assim a fundo, você consegue perceber o absurdo que ela carrega. Porque ela resume a história de um povo inteiro ao sofrimento, aos abusos que eles passaram e não a quem eles são. Tira a identidade, nega o passado, nega a história, nega os costumes, nega a cultura de todo um povo e os resume a aquele povo lá que
foi escravo, faz com que as cicatrizes e as mazelas de uma dor de um povo inteiro as represente mais do que eles mesmos. Então, numa segunda leitura, até parece mais absurdo uma pessoa falar uma frase dessa, certo? É claramente algo que um vilão maligno falaria. Mas e no nosso mundo? Se você perguntar para uma pessoa média que não acompanha ou não está engajado em discussões de cunho social, seja no mundo inteiro ou até mesmo no Brasil, que tem majoritariamente uma população preta, a resposta vai ser basicamente a mesma, caso a pergunta seja relacionada ao povo negro. Não vão associar o povo às inúmeras culturas que compunham as várias e várias cidades dos mais variados estados, que então compunham vários e vários países e daí formavam então o tal do continente África. Não vão pensar em todos os produtos culturais que a gente consome desde sempre, que são criações de pessoas pretas. Não vão pensar nas variações que a gente consome desses produtos que foram elitizados e trazidos pra gente de uma outra versão, porém surgiram também de criações negras. Se você pergunta, vão simplesmente pensar: é aquele povo escravo da África, apagando completamente todo o restante. E mais uma vez, essa pessoa sequer se vê como preconceituosa ou maligna, muito menos, mas a frase seria exatamente igual à de um vilão de One Piece. E depois de todos esses momentos, o Jinbe fica apenas mais bravo e continua ouvindo o Rusu tagarelando. Rusu até mesmo questiona o porquê do Jinbe ter ficado tão bravo de repente, sem sequer ter noção da gravidade das palavras que estão saindo da sua boca, porque afinal de contas ele sequer sabe como é estar ali do outro lado. Jinbe não fala mais nada, enquanto a gente pode ver que ele está claramente revoltado, e depois finaliza o adversário na porrada, dizendo que se for fazer presunções generalizadas sobre o passado das pessoas, melhor não vir mal informado. E assim, o capítulo se encerra. Eu acho que é facilmente um dos melhores capítulos que tivemos de One Piece, dentre todos assim, e olha que os últimos capítulos têm sido todos incríveis. One Piece costuma discutir as questões sociais a longo prazo, utilizando um arco inteiro para nos dar o contexto daquilo, desenvolvendo todo o universo ao redor daquilo, desenvolvendo os personagens vagarosamente para que a gente adentre aquela ideia, para que a gente entenda tudo aquilo, e então nos coloca a questão a ser discutida. Mas aqui foi diferente. Foi menor, mas não menos importante. Foi direto em detalhes que estão relacionados ao racismo e à discriminação no geral, por mais que fosse passar despercebido por muitas pessoas. É um capítulo que aproveita toda a jornada da história, toda a construção de universo e identificação com aqueles personagens para nos colocar, mais uma vez, frente a novas questões. É como se o Oda olhasse pra gente e falasse: ok, vocês entenderam que a gente está discutindo esse ponto inteiro aqui, certo? Mas ele tem muitos pequenos detalhes, tem muitas pequenas raízes que estão mais profundas do que parece. Porque o racismo não é apenas a caça e escravidão de tritões mundo afora. Ele ocorre em núcleos menores, em pessoas que às vezes nem têm a intenção de ofender ou de ser racistas, mas que ainda assim o são. Isso nos mostra que essas raízes podem estar em um familiar, em um amigo, em uma pessoa que, em teoria, até mesmo te respeita, mas sequer percebe o quanto pode prejudicar e ferir as pessoas, até mesmo com palavras. O Oda brilha em mostrar aqui, mais uma vez, um universo muito bem construído, reverberações de acontecimentos históricos que geraram estereótipos, que geraram generalizações claramente racistas e que não têm que ser tolerados. Então, no fim, não critiquem a fúria do Jinbe, mas sim quem o deixou zangado. Vamos respirar fundo, para começar a minha pequena análise, né? Vamos lá. Primeiramente, pessoal, racista
a gente quebra na porrada. Não existe outro termo, não existe outra palavra. É tolerância zero para racismo. Ponto. Segundo ponto, eu sou negro, eu tenho orgulho da minha cor, eu tenho orgulho da minha raça, mas eu não sou um oprimido. Porque assim, pessoal, vamos colocar assim que eu nunca sofri racismo, eu não lembro de nenhum fato, de nada que tenha relacionado a minha pessoa com algum acontecimento, algum fato de ter sofrido racismo ou discriminação, né, vamos dizer assim. Então a gente tem que ter muita cautela quando vai falar sobre o assunto, vocês estão me entendendo? Não sei se vocês conseguem me entender que eu vou devagar, né, para colocar o meu ponto. Então vamos lá, segundo vídeo, ele associa praticamente muita coisa aos Estados Unidos. A gente tá ciente, a gente não é bobo, a gente vê, a gente vive isso praticamente tudo, que lá nos Estados Unidos a segregação ainda existe, lá o racismo é nítido, lá existe bairro de preto, existe bairro só de branco, então lá existe essa separação mesmo de cor. Então a gente não pode jogar a realidade de lá pra cá no Brasil. Vocês estão me entendendo? Porque aqui no Brasil a desigualdade não afetou os negros, ela afetou todo mundo. Então, assim, se você é pobre, se você é desfavorecido aqui no Brasil, não é por causa da sua cor, é por causa da desigualdade social que existe no Brasil. Porque aqui o problema é a desigualdade, não o racismo. Porque aqui a pobreza e a dificuldade não escolhe raça, cara. Se você é branco, se você é preto, se você é amarelo, se você é pardo, se você é índio, você nasceu no Brasil, você vai ter uma vida difícil. Ainda mais se nascer pobre, né, cara? Você vai ter que lutar igual todo mundo. Eu particularmente não apoio o Black Lives Matter aqui no Brasil. Talvez ele faça sentido lá nos Estados Unidos, cara. Vocês estão me entendendo? É um tema muito delicado, cara. Eu tenho também que ter delicadeza pra falar no assunto, porque é difícil, cara, é difícil. Eu sei que vocês me entendem, vocês são pessoas espertas, mas assim, eu tenho que ter delicadeza pra falar no assunto, né? Porque eu não apoio aqui, mas apoio lá o Black Lives Matter, porque a gente sabe que lá o negócio é feio, lá o racismo existe, é explícito. Não que não exista no Brasil, cara, mas aqui o problema não é racial, o problema é social, cara. Aqui, se eu sou pobre, cara, não é culpa porque eu sou negro, é porque o Brasil é assim, cara. O Brasil é assim. Existem pessoas racistas, vocês têm que entender isso. Eu não tô deslegitimizando a causa, vocês estão entendendo? Porque aqui a maioria dos grupos de negros... Como é que fala? Os grupos sociais negros, eu não sei como é que fala mais ou menos. Eles pedem por coisas absurdas, cara. Talvez existam aqueles grupos que lutam por igualdade e tudo e tal, mas às vezes é coisa absurda, cara. Tipo assim, a gente tira o foco maior, que é a desigualdade social e não o racismo. Cara, eles simplesmente choram por tudo. Eles choram por tudo, cara. É difícil, eu não sou esse preto miserável que essa galera vende, cara. Eu sou foda, eu sou preto, eu sou foda. Se eu quiser minhas coisas, eu corro atrás. Eu vou conseguir com o meu suor. A gente tem que parar com isso, cara. Talvez a gente seja um dos países mais miscigenados do mundo. Então, eu sou preto, cara, eu sou foda. Se eu quiser minhas coisas, eu corro atrás com o meu próprio suor e batalha e trabalho. Eu faço 2, 3 turnos. E a questão é essa, pessoal. Se tiver um branco aqui do meu lado e for da mesma classe social que eu, se ele não fizer nada, ele vai continuar pobre e miserável. Assim como eu vou continuar. Então a questão aqui no Brasil é mais social do que racial. Vocês estão me entendendo? Existe o racismo, a gente tem que ter muito cuidado. Existem pessoas racistas no Brasil, existem bastante. Pelo menos aqui no Brasil, toda vez eu falo pelo menos aqui no Brasil, porque a gente tem que colocar cada realidade no seu lugar, cara. A África é uma realidade, o Brasil é outra realidade, os Estados Unidos é uma outra realidade. E aqui no Brasil a realidade é essa. Se eu quiser alguma coisa, eu vou ter que correr atrás, porque a vida não tá fácil pra ninguém, cara. E assim, racismo a gente se resolve assim, pessoal, ó, presta atenção. Se uma pessoa foi racista comigo, a gente primeiramente resolve no soco, cara. A gente rebenta ele na porrada. O racismo aqui a gente resolve no diálogo. Diálogo, você entendeu? Só que se a gente não der conta, a gente chama a polícia, a gente faz BO, a gente faz o caralho 4. Não tem conversa com racista, vocês estão me entendendo? Mas a gente tem que ser muito delicado pra não colocar racismo em tudo, porque nem tudo nessa vida é racismo, cara. Pessoal, por favor, fala que vocês me entenderam. E se vocês concordarem ou discordarem do assunto, que é muito complicado, deixa aí nos comentários, cara. Esse vídeo em especial, pessoal, eu vou responder todo mundo, seja concordando, discordando ou até me xingando, né? Porque a gente sabe que a internet é um lugar maravilhoso, mas também é um lugar bastante intolerante, né? Com opiniões diferentes. Bom, pessoal, pra esse vídeo eu vou ficando por aqui. Muito obrigado se você ficou aqui comigo até agora. Foi um tema complicado, mas eu sei que vocês me entendem, vocês são espertos. Nós somos brasileiros, nós somos todos iguais. Você aí é meu irmão de fé. Então não se esquece, pessoal, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e comentários vai digitando aí que logo logo o seu nome vai estar espalhado em todo o canal, hein? Beleza? Valeu!